Estamos iniciando mais um episódio do podcast Azul Marinho, o podcast dedicado a todas as guardas municipais do Brasil. Eu, subinspetor André Souza, da Guarda Municipal de Fortaleza, tenho a honra de receber aqui para mais um episódio nosso a diretora de Articulação e Gestão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para conversar conosco, nós que estamos participando do Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil, que acontece aqui no município de Fortaleza, recebendo mais de 195 municípios, mais de 1.100 inscrições, discutindo segurança para os municípios. Seja bem-vinda, Karine Lopes. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Está sendo uma oportunidade muito rica de discussão e de diálogo. A Defesa Civil, ela é, sobretudo, uma política que discute proteção das pessoas, né? A gente está falando de proteger a vida das pessoas, está falando de cuidar dos territórios para que as pessoas possam viver com tranquilidade. Como é que a senhora, como parte direta do contexto nacional de defesa civil, percebe o encontro que está acontecendo aqui na cidade de Fortaleza, reunindo esses 195 municípios, discutindo segurança municipal e discutindo política de defesa civil? É muito importante essa discussão, né? A Defesa Civil no Brasil funciona enquanto sistema, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, não estamos discutindo aqui apenas entre órgãos de proteção e defesa civil dos estados e dos municípios. Estamos discutindo aqui enquanto sistema, o que cada um de nós pode fazer para melhorar essa atuação e para atender melhor a população, seja nas ações de prevenção, de mitigação, de resposta e de recuperação. Então, está sendo um diálogo muito rico, uma troca de informações, um compartilhamento de boas experiências. Essa sua fala apontando a construção de um sistema, né, para além de órgãos, ela fala muito da necessidade de integração de políticas, de integração de órgãos, de serviços, para fortalecer essa política de proteção e defesa civil. Na verdade, é uma política nacional. Como é que a senhora observa no Brasil o cenário dos órgãos de defesa civil e da forma como eles estão conectados hoje? Hoje, os órgãos de defesa civil precisam de muito apoio, tanto do governo federal como dos estados, mas aqui eu já ouvi muitas práticas excelentes, né? Então, há necessidade da Defesa Civil Nacional e da Defesa Civil dos estados promoverem sempre fortalecimento da Defesa Civil Municipal, porque é no município que acontecem os desastres, é no município que moram as pessoas. Então, é sempre necessário esse nosso fortalecimento. Mas hoje aqui foi, de fato, um momento que eles trouxeram os municípios práticas muito legais, experiências que eles têm, coisas que eles realizam e que de fato fazem o sistema funcionar até no município, né? Mostram como que a ação de pessoas bem intencionadas e que muito esforço podem mudar a realidade local. Legal, aqui no estado do Ceará, nós começamos um movimento de integração das guardas municipais. Nós somos 184 municípios aqui no Ceará. Desses 184, 86 têm estruturas de guarda municipal e ou secretaria de segurança e também suas estruturas de secretarias ou órgãos de defesa civil, né? Essa integração que a gente promove na segurança fortalece a política de defesa civil, e como é que a gente pode potencializar essa estrutura de segurança municipal e fazer esse link com a defesa civil. No caso de Fortaleza, por exemplo, a Coordenadoria de Defesa Civil, ela está dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Segurança, e a Guarda Municipal, então, junto com a Defesa Civil, fazem o sistema de segurança em nível municipal aqui em Fortaleza. Essa sua percepção sobre a importância dessa integração para as guardas municipais pode fortalecer também a Defesa Civil? Com certeza. A Guarda Civil Municipal é a defesa civil em muitos municípios no Brasil, né? Então, hoje a gente vê que em muitos municípios só, de fato, conseguem realizar as ações de proteção e defesa civil por ter uma guarda municipal boa, capacitada, treinada. Aqui em Fortaleza, a gente vê que tem uma ação conjunta, coordenada, que trabalha junto Defesa Civil e Guarda Municipal, mas tem outros lugares que a Defesa Civil, por exemplo, acaba sendo só um conselho, né? Tem mais necessidades. Mas é sempre importante, pensando na Guarda Municipal, a gente ter essa articulação, porque há também
pontos de interseção entre as competências e as possibilidades de trabalho conjunto são várias. Eu tinha conversado por algumas vezes com alguns colegas que vêm aqui trazer as experiências dos municípios, enfim, sejam eles diretamente da Guarda ou da Defesa Civil, e a gente sempre bate numa questão, foca numa questão que diz respeito a modelos de gestão, né, políticas de habitação, que são duas coisas que são quase que pilares para uma política de defesa civil que acaba ou sofrendo impactos positivos ou impactos negativos, dependendo de como essas duas estruturas estão alicerçadas em cada território, né? Discutir uma política habitacional, às vezes, viabiliza não ter uma formação de áreas de risco, de pessoas em áreas de risco, né? Porque aí são vários os tipos de risco e são vários os motivos porque essas pessoas se agrupam nesses territórios e acaba acarretando ali um sério risco de morte para essas famílias, para essas pessoas. Em nível nacional, a senhora que é uma articuladora, é uma diretora de articulação para fazer essa integração, como é que está essa perspectiva de fortalecer ou de fomentar essa leitura, essa análise? A gente tem que lembrar um pouco também as ações de proteção e defesa civil. Então, nós temos que lembrar que tem ação de prevenção, ação de mitigação, ação de preparação, de resposta e de recuperação. Então, quando você vai pensar em como é a interação da nossa política nacional com as políticas setoriais, como a de habitação, né? Você tem que lembrar que a nossa, se ele tiver sucesso na política dele, na política habitacional, e as casas não forem construídas em áreas de risco, nós não vamos ter desastres. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem tratando a transversalidade das políticas, da nossa, que é importante que ele, né, o colega, por exemplo, responsável pela política de habitação, ele tenha essa sensibilidade para que ele tenha sucesso na política dele, porque se ele tendo sucesso na política dele, nós vamos ter menos desastres, menos vítimas. Karine, aqui no fórum, a gente também teve a oportunidade de observar aqui vários estandes trazendo insumos tecnológicos, muita tecnologia, muitos equipamentos que atendem as políticas municipais de segurança, enfim, as guardas municipais e também as defesas civis. Esse investimento em tecnologia, em inteligência artificial, enfim, isso é pensado, isso é fortalecido enquanto política nacional de defesa civil, e como é que fica também a questão do financiamento? A gente sabe que hoje, política pública, ela acaba sofrendo muito impacto quando a gente vai tratar de financiamento dessa política, né? São muitas demandas de diversas frentes no Brasil, e aí como é que é o desafio de financiar essa política nacional de defesa civil e de financiar também com foco em investimento em tecnologia e inovação que ajudem a fortalecer essa política? Hoje, pensando assim rapidamente dentro da pergunta que você colocou, eu não tenho se tem uma linha de financiamento para isso, porque hoje o que nos colocam é uma necessidade, né? Temos todos uma necessidade de estar convivendo e pensando as melhores formas de utilização dessas ferramentas, mas uma linha específica de financiamento dentro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para esse tipo de aquisições nós não temos, porque acaba ficando mais no rol das competências da execução mesmo na ponta, nos municípios, onde que eles montam seus centros de operações e de monitoramento. Tá, e os municípios, eles como é que é a relação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e aí eu digo não só no âmbito de fazer essa integração, mas de fato olhar para aqueles municípios, às vezes o mais longínquo ali no interior do estado, que tem uma necessidade ou uma precariedade, como é que é esse olhar para chegar lá nesse município? Da nacional para a estadual, e a estadual percorre os municípios, ou os municípios se interligam direto com a nacional, essa rede estabelecida e as perspectivas de melhoramento dessa rede?
Os municípios, eles podem se dirigir diretamente à nacional. A nossa secretaria é extremamente municipalista, então, porque a lei permite a solicitação direta à secretaria e a gente faz o atendimento direto aos municípios. O que é importante a gente lembrar? As competências são diferentes, as competências dos municípios, dos estados e do governo federal. Então, é bom a gente ter comunicação, a gente ter um entrosamento, uma sinergia, porque, por exemplo, não é só a questão de transferência ou de reconhecimento de situação de emergência. É bom a gente manter por sistema. A gente tem um sistema, chama Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, S2ID, que é a principal plataforma do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, muita da comunicação é feita por lá. Então, aproveito a oportunidade para pedir para os municípios que, caso não estejam cadastrados no S2ID, cadastrem-se e, caso estejam cadastrados, mantenham atualizados seus cadastros, porque em caso de situação de emergência, tendo alguma informação, é por lá, no contato de lá, né, do sistema, que a gente vai entrar em contato com o município e fazer toda a interação necessária. Tá, em relação à tecnologia, mas já voltada para a gestão desses dados, das ações realizadas, a senhora traz aqui as várias frentes, né, do enfrentamento ao dano ou ao evento, né, da mitigação, enfim, o registro dessas ações das diversas defesas civis espalhadas aí pelos municípios, para além do desastre, para além do sinistro, a gente tem alguma plataforma nacional que capta quais ações estão sendo feitas, qual é o efetivo desses municípios, enfim, que seja possível perceber a dimensão da estrutura hoje existente em território nacional, seja ela distribuída em municípios ou por unidades federativas, para consolidar numa leitura nacional do tamanho da defesa civil no Brasil. A gente fez um diagnóstico nacional entre 2020 e 2021 sobre a defesa civil, o perfil da defesa civil municipal. Foi uma parceria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil com o CEMADEM, e nós lançamos esses diagnósticos, um diagnóstico nacional e um diagnóstico por região. Então, esse foi um estudo realizado pela Secretaria no passado e que hoje serve de fundamento para a construção do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o nosso projeto estratégico em execução nesse momento. Foi até a pauta da minha apresentação hoje. Legal. E em relação ao contexto de áreas de risco, né? Às vezes você tem um município e o município apresenta, por exemplo, uma quantidade de áreas de risco dentro do contexto de território, né? O formato que a Defesa Civil orienta ou classifica essas áreas de risco para que tenha uma padronização em nível nacional. Esse tipo de risco que acontece aqui no município é classificado dessa forma, e aí os demais municípios entendem essa classificação e aplicam da mesma maneira, para a gente ter a certeza dos tipos de risco e da quantidade certa e da quantidade de famílias envolvidas. Esse cenário de diagnóstico de áreas de risco, ele também está nesse pacote, ele também está sendo reestruturado ou já foi estruturado. Como é que a senhora traz essa informação para a gente? Hoje a gente está tendo uma discussão muito intensa e muito produtiva com o Ministério das Cidades, um diálogo liderado por eles, que eles estão fazendo um diagnóstico e um levantamento de quais os tipos de mapeamento realizados no Brasil, né? Porque tem um mapeamento realizado pelo governo federal, pelo Serviço Geológico Brasileiro, tem outro parceiro importante nessa área, é o IPT. Então, está tendo, de fato, uma convergência, né, para se fazer um alinhamento de qual vai ser a metodologia utilizada. Mas o mapeamento é realizado nos municípios brasileiros também, diretamente pelos municípios, somente nos maiores, com desastres recorrentes. Então, há muita inteligência já envolvida nessas localidades. Há mapeamentos hoje no Brasil com detalhamento suficiente. E em relação a... E aí a gente vai... Eu estou fazendo essa série de perguntas, porque quem nos assiste, independente em qual município está, independente da estrutura que tem,
compartilha essa informação que a gente está trazendo e às vezes até contrapõe com o que está sendo praticado lá na ponta, né? Para a gente poder ir entendendo a visão nacional e o contexto local para ir compreendendo. Às vezes a comunidade confunde um pouco aquilo que a Defesa Civil leva de proteção e atenção aos casos mais graves, principalmente quando tem um sinistro, um desastre, alguma coisa assim, com uma política de assistência social, a relação da cesta básica, a relação da manta. E aí, quando você entra numa área vulnerável, a pessoa que não está em situação de risco para a Defesa Civil, mas está em situação de vulnerabilidade, social, às vezes fica de risco social, às vezes fica na perspectiva de também ser assistido pela Defesa Civil, né? Isso de certa forma, dá evidência que a Defesa Civil tem esse viés social, sim, né? humano, legal, mas ao mesmo tempo ela tem uma função específica, né, que não pode se confundir com a política de assistência social. Como é que a senhora fala um pouco para a gente sobre essa questão? Eu brinco quando a gente conversa com os prefeitos que um dos melhores amigos do coordenador municipal de proteção e defesa civil é o secretário de assistência social, né? Se eles andam juntos, se eles fazem trabalho juntos, o sucesso do município está muito mais próximo. Então, é importante ter a diferença, mas lembrar que a defesa civil ela também não vai atuar nessa comunidade vulnerável, não só na ocorrência de um desastre, ela também atua na prevenção e na mitigação dos riscos, pode nas ações de preparação e até na conscientização dessa população local de qual é o risco instalado ali. Então, é muito bom que eles trabalhem juntos, né? Porque eles trabalhando junto, a população vai estar mais segura. E uma outra coisa que a gente também percebe e discute é que, às vezes, a gente vai falar de defesa civil, e a senhora falou agora na prevenção, né, que ela é chave para qualquer mitigação ou proteção contra desastres, mas a gente às vezes está falando de uma defesa civil com foco, por exemplo, em áreas vulneráveis do ponto de vista do risco social ou do subdesenvolvimento, e a gente tem contextos de necessidade de prevenção em todo tipo de instalação ou estrutura. Se a gente estiver falando, por exemplo, de prédios, tá? Chega um determinado tempo ou período que esses prédios precisam ter uma revisão, um acompanhamento. Se a gente está falando de espaços de grande movimentação de pessoas, né? de ambientes que aglomeram muitas pessoas, a gente também está falando de algum tipo de fiscalização, intervenção. O olhar da Defesa Civil ele vai para além do desastre natural. Ele está focado no acompanhamento e no monitoramento de toda uma estrutura do município, né? Exatamente. Ele tem que ter conhecimento sobre o território, conhecimento sobre as vulnerabilidades, né, sobre as ameaças. Então, a Defesa Civil, o principal papel dela localmente, claro que é sempre focar nas vidas, mas é ser um grande articulador, é conhecer o seu território, conhecer as dificuldades e conseguir coordenar bem todos os esforços, juntamente com o secretário de assistência, o secretário de obras, para ter uma gestão local de sucesso. Tá, a gente percebe aí, mundo afora, principalmente agora, né, com esses intempéries das mudanças climáticas, enfim, essa questão dos fenômenos naturais, ora causados pela força, pela natureza, falta de chuva, né? Pela natureza humana, enfim. Mas como é que num cenário mais geral, o Brasil ele se enquadra nesse contexto de risco, né, para o que está acontecendo, por exemplo, no mundo, furacões, tempestades, terremotos, enfim. O Brasil parece que não tem muito, não corre muito risco, mas ora a gente vê no Rio Grande do Sul aí uma enchente que, enfim, mata muita gente, ora a gente vê uma seca que agrava uma situação, e esses planos de enfrentamento a esses eventos, né? Como é que é desenhado isso? Como é que isso está sendo acompanhado de cima para baixo, de baixo para cima, para que a gente saiba que, por acaso, em acontecendo um evento
um evento desse de grande porte, nós teríamos um plano de intervenção para resolver essa questão? Olha, pensando localmente, né, é muito importante que os municípios conheçam, né, seus territórios, conheçam suas vulnerabilidades e tenham seus planos de contingência, né? Então, pensando localmente, isso é muito importante para os municípios. A gente oferece capacitações e também uma ferramenta junto ao S2ID para eles desenvolverem os seus planos de contingência. Mas a gente tem que pensar um pouco maior. Pensando nacionalmente, a gente está desenvolvendo o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o principal instrumento, né, para a execução da nossa política nacional de proteção e defesa civil. E lá o que estamos construindo juntos? Metas, diretrizes, indicadores e traçando quais são as prioridades nacionais na nossa política. Então, a gente veio aqui, né, nesse evento, no Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil, para conversar com a Defesa Civil dos municípios e dos estados e estamos construindo junto essas nossas metas conjuntas, né, para a gente ter o primeiro plano nacional. E aí, talvez, com esse plano nacional, ele sirva de fomento para os planos municipais, né? Tem muito município que não tem o seu plano municipal, né? E os planos estaduais, enfim. Exatamente. O plano nacional é norteador dos planos estaduais e municipais, né? Então, a gente está deixando bastante claro para os estados, para os municípios, que aqueles que ainda não fizeram seus planos, aguardem e acompanhem com a gente a construção do plano nacional, para quando fizerem o deles já terem essa bagagem, essa experiência desse processo de construção do nacional e já façam o deles alinhado com o nosso. Quem não fez ainda, né, que acompanhe também com a gente essa construção conjunta do plano e que a gente faça junto com eles os ajustes necessários. Maravilha. Nós recebemos aqui a diretora de Articulação e Gestão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. É uma satisfação para o podcast Azul Marinho receber aqui Karine Lopes, né, compartilhando essas informações, orientando todos nós sobre o desenvolvimento da Política Nacional de Defesa Civil. Karine, para as considerações finais, também dando ênfase à sua participação aqui no Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil, que acontece no município de Fortaleza, por favor. Eu queria meu agradecimento, né? Muito legal o evento, muito bom, muito produtivo. E eu tenho um produto da nossa secretaria que eu entendo que tem muita aderência com as guardas municipais, que é o nosso plano de capacitação continuada. Hoje nós temos no ar 35 cursos online e gratuitos que podem fazer a diferença também nesse grupo de vocês. Espero que vocês possam acessar a nossa página da Defesa Civil, né, e fazer esses cursos. Temos cursos de gestão integrada de desastres, cursos de proteção e defesa civil. Então, acho que pode ser bem legal para o grupo de vocês e que vocês fazem muito parte do nosso sistema nacional. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Azul Marinho, o podcast dedicado a todas as guardas municipais do Brasil.